nossa aula de geografia desta semana, páginas 141 a 147. Vamos falar sobre as estações do ano. Você estudou como ocorre a produção no extrativismo, na pecuária e na agricultura, não é mesmo? Mas será que as atividades econômicas no espaço rural acontecem da mesma maneira no decorrer do ano? Será que sempre são cultivados os mesmos tipos de planta? O que muda? Leia o poema. Verão. Na brisa, no verão, solfeja andorinhas nos fios elétricos. Primavera. Para a chuva, a terra acorda e arruma a casa. Acende rosas, abre dálias e pinta hibiscos. Atrás do morro, o céu desponta. É madrugada. Do que os poemas tratam? No que você pensou? Se foi nas estações do ano? Acertou. Sim, elas influenciam as atividades no campo. Os poemas falam de duas estações do ano, primavera e verão. Quais são as outras? Outono e inverno. Em sua opinião, as atividades no campo podem ser diferentes no decorrer do ano? Quando mudam as estações? Explique. Sim, o cultivo e as plantações de frutas, verduras e legumes dependem muito do clima, da chuva. Então, elas mudam de acordo com as estações do ano. Além das técnicas e recursos utilizados na produção agrícola e na pecuária, existem fatores naturais que influenciam o ritmo das atividades no campo. Entre eles estão as mudanças de estação. As estações do ano são 4: primavera, verão, outono e inverno. Portanto, cada estação dura 3 meses, período no qual ocorrem mudanças na quantidade de chuva, na temperatura do ar, na velocidade, direção dos ventos, entre outros. Esses aspectos influenciam o ciclo de vida das plantas e o comportamento dos animais. Também interferem nas atividades e no dia a dia das pessoas que vivem nas cidades e no campo. Veja algumas características de cada estação do ano. Então, veja aí como é a primavera, as características no verão, a característica do clima no outono, no inverno, as estações do ano e a produção no campo. As características naturais das estações do ano influenciam diretamente o ritmo da produção no campo, e dessa forma as paisagens são modificadas. Observe as imagens e leia os textos que as acompanham para entender melhor como isso acontece. A soja, o milho e o feijão são considerados culturas de verão. O cultivo dessas plantas é feito entre a primavera e o verão, geralmente entre os meses de setembro e fevereiro. Desse modo, muitas paisagens rurais nessa época estão prontas para a colheita, como a da fotografia abaixo. Então, observe aí, plantação de feijão. Outros cultivos, como a canola e o trigo, são considerados culturas de inverno. Essas plantas são cultivadas especialmente nos estados das regiões sul e sudeste do Brasil. Agricultura indígena e estações do ano. A ilustração abaixo é um calendário indígena elaborado por um integrante do povo Suiá, do Mato Grosso. Nele estão desenhadas algumas atividades realizadas em uma aldeia durante o ano. Observe. Então, observe aí o calendário, né? Ele é em forma de um círculo, tem os meses e em cada mês tem uma figura, um desenho relacionado ao dia a dia, ao cotidiano da tribo durante o ano todo. Descreva o que os desenhos mostram em cada estação do ano. Então, lá no verão, a gente vê que é tempo de melancia, colheita do milho, época de cheia dos rios. No outono, é a derrubada das árvores para a plantação e época de pescaria. No inverno, eles fazem uma festa, cuiarupi, e as tartarugas botam seus ovos nesse período. Na primavera, o plantio da mandioca, tempo de amadurecer o pequi e o tempo das gaivotas. Então, você deve observar o desenho e escrever. Se alguma coisa tiver um pouquinho diferente do que eu coloquei aí, não tem problema, tá? O importante é que você tenha escrito da forma como você observou nas figuras. Utilize as palavras dos quadros para completar o texto.
Então, verão, temperatura, primavera, plantas, 3, campo, estações do ano, inverno, brasileiro, chuvas e outono. Então, complete aí o texto. As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, duram 3 meses. Nesse período ocorrem mudanças, por exemplo, na quantidade de chuva, temperatura do ar e velocidade dos ventos. Esses aspectos interferem no ritmo de vida das pessoas e nas características das plantas e dos animais, bem como as atividades no campo, modificando as paisagens desses lugares. Entretanto, as estações do ano ocorrem de maneira diferente no território brasileiro. Em grande parte do país, elas são definidas por uma maior ou menor quantidade de chuva. Então, leia o texto, complete e corrija com bastante atenção.